voltamos, falei que era rapidinho, a gente já tá aqui agora com o Yuri Benítez, presidente do Contur. O Yuri, boa tarde primeiro, né, seu Yuri? Boa tarde, Cris, boa tarde, Elis. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí de conversar com vocês. Obrigada a você por estar aqui com a gente. O Yuri é de Foz do Iguaçu, graduado em gestão pública, tem aí uma experiência danada na área de gestão de turismo e hospitalidade. Só que eu achei muito legal na tua história que você é trilheiro, né? Você foi trilheiro? Exatamente, da primeira turma do Trilha Jovem, 2006. Sensacional. Sim. E como é que foi que você começou, assim, Yuri, para chegar até onde você está hoje? Sim, a minha história começa realmente no Trilha, né? Porque quando eu fiz o Trilha, primeira turma, 2006, a coisa começando, ainda entendendo o que era o próprio Trilha Jovem, tanto nós jovens quanto o próprio Polo Iguaçu, que é quem organiza a ação. Dentro disso a gente tem uma atividade que se chama vivência profissional. O Trilha sempre foi muito organizado nesse sentido, preparar para o mercado. A minha vivência profissional eu realizei na Educare, que era uma empresa incubada no Parque Tecnológico Itaipu. Então dali eu já comecei a trabalhar, depois passei para a Fundação PTI e tô lá até hoje, né? Agora na função de gerente geral do Complexo Turístico. Então a minha história está intrínseca sempre ao Trilha Jovem, né? E agora, além de gerente geral lá, você assumindo a cadeira da presidência, né? Exatamente, esse novo desafio aí, eu tenho comentado muito que é um desafio profissional, né? Considerando aí a bagagem de todos os presidentes que já passaram, né? Todas as pessoas que compõem o conselho, né? Um conselho muito rico tecnicamente, mas é uma oportunidade pessoal. Acho que é legal você trazer esse tema do Trilha, porque isso é o que me move muito, essa oportunidade de poder devolver, de poder trazer oportunidade para outras pessoas também. Então eu tenho dito que essa presidência também é uma oportunidade pessoal, né, de desenvolver algo aí pelo coletivo. E essa presidência aí não é novidade, né? Porque você já estava envolvido, você já era vice no Contur, você só teve um up. Exatamente. Né? Uma responsabilidade a mais. Eu venho atuando no conselho desde 2016, né? Enquanto Fundação PTI, nós temos uma cadeira no conselho, temos em outros conselhos também. Então eu era representante da fundação. E no pleito, na eleição, né, na última eleição, foi em julho de 2020, já no meio da pandemia, ainda bastante conturbada a situação toda, eu e o Paulo compusemos uma chapa, apresentamos, fomos eleitos, Paulo presidente e eu vice-presidente. Então a gente já vinha nessa atuação, com essas missões, né, de manter o trabalho sério do conselho. Teve muita gente que passou por ali e trouxe para o conselho essa importância estratégica dentro do turismo, e a gente tinha esse desafio, né, de manter essa seriedade, mas também capilarizar mais aí as discussões dentro do próprio conselho. Então eu estava como vice, agora sigo como presidente. E agora como presidente, qual que é a sua meta prioritária? Eu sigo nessa coisa, né, da continuidade, porque já estava como vice. A pandemia, obviamente, ela é a nossa discussão principal. Eu acho que hoje, né, vocês acabaram de exibir uma entrevista, é um dia histórico pra gente, é um dia de muita emoção, porque é uma luz que a gente tem de retomada da nossa atividade, que é a atividade do encontro, é a atividade do deslocamento. O abraço, o turismo, né, é isso, o turismo é isso. Turismo é festa, turismo é encontro, turismo é deslocamento, é descoberta, e foi... Claro que foi afetado aí com a pandemia, né, em segundo plano, porque a gente não pode esquecer das pessoas que se foram, né? A Cris trouxe o número aí, 317 só em Foz do Iguaçu. Então acho que esse é o nosso grande prejuízo, as vidas que se foram, os traumas que ficaram e, claro, a economia, né, em segundo plano, que é a nossa função agora no Contur, né, reativar, trazer essas discussões, essas estratégias que... Né, nós temos aí pessoas com muita história no turismo, mas nenhum nunca passou por uma pandemia como essa. Verdade. Então é um desafio novo, a gente quer trazer essas pessoas para discutir e aproveitar. Tem algumas coisas que parecem clichês, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Mas realmente as crises trazem sim algumas oportunidades. No período de escassez, que é o que a gente está passando agora, é quando as instituições se unem mais. As pessoas entendem que precisam trabalhar integrados, cooperados, novas oportunidades que até então, né, a gente olhava como mais uma oportunidade, passam a ser estratégicas. Então o desafio hoje é qual? Trazer os nossos conselheiros cada vez mais para o debate. É um conselho muito rico, são 35 instituições. O conselho, ele tem essa função
né, deliberativa também. Então, trazer isso para discussão dentro dos nossos grupos de trabalho. Então, a gente organizar as câmaras técnicas, a gente já fez na primeira reunião uma integração com a Fundação Cultural, com a nova gestão. A gente tem um espaço muito grande para avançar nessa integração da cultura, da educação, da cultura e do turismo. A gente quer avançar nas discussões também com a educação, aí envolvendo o nosso próprio Conselho Municipal de Educação, para trabalhar o turismo já na iniciação básica. A gente precisa ter isso bem estruturado. E aí, claro, com a universidade na questão da pesquisa. Nós temos, né, um privilégio de ter na nossa cidade alguns grandes atrativos, né? Quis assim, né, Deus, a natureza, enfim, está aqui as nossas cataratas. Ao redor disso foram várias outras coisas sendo construídas e está aqui, né? Então a gente tem que tentar estruturar o máximo possível esse setor, desde a iniciação básica lá no ensino até a pesquisa, passando pela questão profissional, né? A gente conversou agora um pouco do Trilha como espaço de formação. A gente tem o nosso próprio curso de guia no Manuel Moreira Pena. Então, é trazer esse caldo todo para que tudo se converse, a gente tenha uma sinergia com um único objetivo. Ter um setor bem estruturado, com dados, informações, estratégias de negócio, potencializando cada vez mais emprego e renda. Então, acho que o objetivo final é sempre isso, para ter uma cidade melhor. Você né? falou do guia, de que vocês dão um curso de guia, mas também essa profissão foi muito afetada, né, pela pandemia. E o Foz, Conhecendo o Foz, que é um programa que foi lançado agora no sábado, é uma esperança, né, para esse pessoal. Sim, total. Assim, quando o problema é muito complexo, né, não adianta a gente querer resolver ele com um projeto só, com uma solução só. O Foz Conhecendo Foz, obviamente, não resolve o tema todo do setor, mas ele é muito importante para pegar essas pessoas, né? Os guias, os motoristas de vans, os motoristas de transporte escolar, que foram afetados também com essa questão. Então, é um momento não da gente questionar, né? Pô, mas não me ajuda em nada, não me auxilia. Sim, quando a gente olha para o contexto, para o ecossistema, conceito de cidadania, a gente vê que está ajudando o guia, indiretamente está me ajudando no comércio também, está me ajudando lá, né, na minha venda. Então é importante a gente entender isso. O projeto é muito interessante. Eu costumo dizer que ele trabalha duas frentes aí, a dignidade em duas frentes muito importantes. A primeira, é claro, é essa questão do auxílio, né? Então eles estão prestando um serviço, voltando para a atividade, estão sendo remunerados para isso. E o segundo é para o nosso próprio cidadão, né? As pessoas que moram aqui em Foz usufruírem de um serviço que os nossos turistas usufruem. Então esse morador vai passar a olhar diferente quando olhar uma van de turismo passando. Sim. Vai ver diferente o vizinho que é guia de turismo. Vai falar, pô, mas esse cara tem um baita de um conteúdo, sim, um baita do atendimento. É importante o trabalho que ele faz, né? Então acho que ele traz esse aspecto de valorização nessas duas frentes. Então a gente, obviamente, pelo Contur, apoiou e apoia o projeto. Pelo Complexo Turístico Itaipu, né? Eu sou gerente geral, estou como gerente geral no Complexo Turístico. Nós também apoiamos a ação, a Itaipu foi parceira de primeira hora aí na sessão da estrutura, no apoio da estrutura, e é importante destacar isso do serviço. Boa parte desses atrativos, eles já são gratuitos aos moradores. E muita Todas gente as não visitas, sabe, né? Muita gente não sabe, e é importante a gente entender esse contexto social. Tem pessoas que não têm condições de fazer o deslocamento até o atrativo. Então, quando o programa vem com isso, de buscar na casa, buscar com a van, auxiliar no transporte, o ingresso já é gratuito, ele traz essa oportunidade aí para todos. Então, eu acho um programa fantástico. Espero que venham vários outros nesse sentido. Nossa proposta, né, é criar dentro do Contur o nosso caderno de pautas prioritárias para esse momento, para que a gente consiga, assim que as oportunidades apareçam, ou que a gente vá buscá-las, a gente tem uma pauta única, sequencial, mas esse programa é fantástico. Estive na abertura, na visita inaugural, foi um grande atendimento. Yuri, a gente veio aí já de uma pandemia desde o ano passado, acho que já dá para ter um certo know-how, né? Começou a retomar, agora teve problema de novo, a gente não sabe como vai ficar, mas tu acha que esse know-how adquirido no ano passado, dentro disso que você falou, que quando a gente está em crise a gente aprende a se unir para fazer, você acha que isso vai ajudar agora, daqui para frente? Eu penso que sim. Nós já entendemos que dá para manter a atividade
com segurança. E aí são vários cases, não vou me alongar, mas a questão de contaminação entre visitantes, entre principalmente colaboradores dos atrativos, dos hotéis, ela ou inexistiu em alguns pontos ou foi mínima em outros. Então nós já entendemos que dá para fazer esse atendimento com segurança. Tem, obviamente, a questão da logística. Ela é fundamental para essa atividade nossa. Eu comentei, né, esse fenômeno do deslocamento. Então, a gente tem uma redução da malha aérea, diminuíram, né, os nossos voos. De modo geral, na verdade, não são só para Foz do Iguaçu. A gente teve um aumento, né, do nosso turismo rodoviário. Então, esse deslocamento menor, né, as pessoas da região têm se deslocado, né, um trajeto menor de veículo. Estamos retomando aos poucos. Esse retomar é entender que é, né, olhar nos números, que a nossa queda vem diminuindo. Se a gente for olhar para o número de visitantes, a gente está fechando aí dezembro com 60% de queda em relação ao que foi 2019. E estamos nos unindo mais também para as informações, que isso é importante. Então, como que a gente compartilha essas experiências internamente? Quando está tudo bem, está tudo certo, está tudo ok, é mais complicado você chegar, ó, tenho essa solução, eu tenho essa proposta, ok, mas o meu já está rodando, já está funcionando, já está dando certo. Então, quando chega nesse momento de reinvenção, que a gente precisou entender como é atender numa pandemia, manter o atendimento numa pandemia, mas acho que principalmente você tocou num ponto, que é essa coisa da incerteza, né? Ninguém tem certeza de nada. A gente começa a se unir mais, a compartilhar mais. E aí, com certeza, quem ganha... A gente fala muito em destino. Quem ganha, sim, é o destino, mas quem ganha, principalmente, é a cidade. Exatamente. Esse conceito de cidade, a gente vem discutindo muito, né, no turismo, quando a gente vem trazendo as estratégias. O Paulo agora assumindo a Secretaria de Turismo. Ele foi para a capital, né? Levou as reivindicações lá. E como você avaliou a resposta do governador a todas essas reivindicações? Veja, nós temos algumas ações que são imediatas, que estão acontecendo, né? O próprio Foz de Ouro Zero, que já foi lançado, o Paulo pediu esse apoio, mais, né? Isso. As próprias ações do Foz Conhecendo Foz, então são coisas que são agora para mitigar, para resolver agora, e tem questões a longo prazo, né? Dentro das discussões com o governador, ele trouxe o hub do Acalua, que é a ideia, né? O projeto, esse hub, né, de desenvolvimento, a ideia é trazer para cá um hub de inovação, aplicar tecnologias ao turismo, trazendo aí players mundiais. E já fazia tempo que ele estava brigando por Já isso, fazia né? tempo que estava nessa proposição. São algumas cidades que se propuseram a receber esse hub, tem uma disputa ali via edital. O Ministério do Turismo, né, trouxe isso de ter um hub no Brasil. Então a gente também já está discutindo a longo prazo. O que a gente precisa, como a gente faseia, né, cria fases para resolver esse tema da pandemia. Tem gente já precisando de emprego, tem gente já precisando de subsídio, tem coisas que são urgentes e latentes, mas a gente precisa criar músculo, criar, né, força para que em novos problemas a gente esteja melhor estruturado. Não necessariamente, que é um discurso que, né, vem se criando muito, em criar novas fontes alternativas de economia, né, em criar novas linhas, né, de atuação, não nesse sentido, mas fortalecer o próprio turismo, né? Com o turismo, considerando ele como um tema transversal que abarca diversos serviços, né, que é aderente a diversas áreas, a gente tem muita coisa para estruturar. Então, os pleitos são muito nesse sentido, né? Ele foi conversar com o governador para trazer algumas coisas que são pontuais e urgentes, mas também já pensando lá no futuro, né? Como a gente se organiza. E é legal que você já vem alinhado com o Paulo, né? Então o Contur e a Prefeitura agora, com ele na Secretaria, continuam trabalhando juntos, né? Exatamente. A opção dele, né, da saída da própria presidência, vai muito no sentido de manter a autonomia do Contur, né? O Contur, como esse órgão de aconselhamento e também deliberativo, né, ele precisa ter autonomia em relação à Secretaria. Mas é importante, acho que principalmente nesse momento, não é a hora da gente polarizar os discursos, não é a hora da gente entrar em rota de colisão, a hora é de união. Né? Quem estiver junto para construir um projeto que desenvolva a nossa cidade e que junto retome o nosso turismo, a gente traz e vamos embora. A gente não tem tempo, a gente não tem condições de ir para essa linha, né, do embate, da discussão, a gente não tem, na verdade, o direito
né, de trabalhar, a não ser no sentido da retomada do turismo e da construção de uma cidade melhor. Eu quero te fazer uma pergunta rapidinho, que já estamos com um tempinho meio estourado, mas eu queria saber em que pé que está o conselho, a criação do Conselho Jovem do Contur. Legal, essa proposta veio de um dos nossos membros do conselho, que já estavam discutindo a criação desse Conselho Jovem, e bem nesse sentido que eu falei há pouco, né, vamos unir esforços, né? O Conselho Municipal de Turismo precisa ser vivo, um organismo vivo, de discussão das mais diversas discussões, então vamos trazer isso para dentro do Conselho, né, maior. Então, nós vamos ter um grupo de trabalho para tentar estimular e trazer a juventude para a participação. É importante que a juventude... Nas escolas vai ser feito isso? Escolas, empresários, nas universidades. Então, o Conselho Jovem ele vai se organizar como esse arranjo dentro do Contur, um grupo de trabalho dentro do Contur, para estimular essa participação da juventude por meio de discussões que envolvam o turismo. Então, onde o jovem pode participar, pode contribuir, mais ou menos nesse sentido. Você falou de escolas, antes você falou, né, de começar o trabalho no início, tá? Vocês pretendem fazer algum trabalho nas escolas também, alguma coisa assim? Sim, a gente pretende conversar com o Conselho Municipal de Educação, né? Acho que ninguém tem mais expertise para falar sobre educação, para discutir educação, do que quem vive, quem é responsável por isso. E a gente quer trabalhar a temática, abordar a temática dentro da expertise que eles já têm, né? De traduzir essa questão técnica para o ensino e para o dia a dia. Legal. Então a gente tem essa intenção para poder mudar, né? Isso não é um trabalho para agora, sim, mas com prazo, certeza, né? A gente vai ter um entendimento diferente. Não precisaremos fazer campanhas no futuro, né? De valorização do turista, de valorização do turismo, porque isso já vai estar intrínseco aí na nossa comunidade. Legal. Com certeza nós vamos ter muita novidade por aí. Conte sempre com a gente, né? Não vai ser a primeira vez que você vem, você vai ver outras vezes. Vamos manter uma agenda permanente. Assim, a ideia é trabalhar bastante, né? Vai ser um período aí de bastante trabalho e aprendizado e, claro, vou sempre contar com o apoio de vocês e com o canal, que é a forma da gente expor as ideias e também receber. Maravilha. É importante que todos entendam isso, né? Além, né, de trabalhar bastante, a gente quer ouvir muito. Então, que as pessoas tragam propostas, tragam ideias e também reivindicações, né? Em cima disso, a gente vai construindo as pautas. Maravilha. A gente conversou aqui com o Yuri Benites, presidente do Contur. Para quem quiser participar do Foz, conhecendo o Foz, é só agendar no 156. E quem gostou da história do Trilha Jovem, aproveita que tem vaga aberta, entra na página Itaipu